Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está comigo no Ideias e Debates. Quem é que não quer uma cidade melhor, né? Com mais parque, mais segura, enfim. Para muita gente, apenas ter água encanada, um bom esgoto, olha, já é muita vantagem. Pois é, a cidade dos sonhos tem que ser construída por todos nós. E um grupo de pessoas se juntou e sonharam e prometem fazer uma verdadeira revolução nas cidades. Eu estou falando do Pacto pelas Cidades Justas. Você não sabe o que é? Vai saber agora. Nossos convidados para falar sobre esse tema é a Andrelissa Ruiz, que já está com a gente. Ela é comunicadora social, trabalha em comunicação comunitária e ela é coordenadora de prática local da Fundação TID Setúbal. Também com a gente aqui a Maíra Fernandes Silva. Ela é arquiteta e urbanista, diretora de políticas públicas do Instituto de Arquitetos do Brasil. E com a gente também Tomás Alvim. Tomás é editor e cofundador do Arquifuturo, sócio da B Editora e co-coordenador do Laboratório de Cidades do INSPER. Para quem não sabe, salvo engano, Tomás vai me falar agora se eu estou certo ou não, o INSPER é o Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia. É isso, Tomás? É isso mesmo, Jeremias. Obrigado aí pelo convite para estar com você. Eu que agradeço bastante. Eu queria começar com você, porque segundo eu já falei em off aqui com as meninas, você é meio que o idealizador, ou pelo menos está muito por dentro do que seria o Pacto pelas Cidades Justas. Explica para a gente o que é isso. Não, eu acho que ele é uma idealização conjunta, né? Eu acho que a grande vantagem, né? Ele é um pacto. Eu acho que o pacto precisa ter essa dimensão. Eu acho que é um momento de compreensão da sociedade para avançar numa agenda de algo que está muito crítico, né? Que são os nossos centros urbanos no Brasil. Quer dizer, a gente, de fato, nossos centros viraram centros repetidores, né, ou multiplicadores de pobreza e não de inclusão, de oportunidades e de riqueza e de qualidade de vida, né? Quer dizer, a gente tem que olhar o Brasil, que é um dos países mais urbanizados do mundo, com quase 86% da população vivendo em centros urbanos. Nós temos 100 milhões, ou seja, metade da população vivendo sem saneamento básico. Então, de fato, a gente tem aqui um desastre, né, absolutamente inaceitável do ponto de vista histórico, social, econômico, cultural, enfim, sob qualquer abordagem, até de sustentabilidade. Então, acho que esse é um momento da sociedade que olha para um problema nessa escala, nessa dimensão, e que juntos articula uma iniciativa. Com que propósito? O propósito de não o que fazer, porque eu acho que a questão toda aqui, né, quando você junta esse conjunto de instituições com muita expertise, muita experiência, quer dizer, muita capacidade para elaborar, pensar, analisar e propor políticas públicas e intervenções em áreas mais vulneráveis, por que essas intervenções não são efetivas? Por que as nossas cidades, apesar de todo esse conhecimento, apesar de toda essa experiência, nós não estamos conseguindo produzir transformações efetivas? Então, acho que a nossa resposta ao se juntar a esse grupo de instituições não era o que fazer, era o como fazer. E acho que um dos pontos críticos do ponto do como fazer era uma falta de governança para esses projetos, porque, invariavelmente, os bons, os maus projetos são sempre descontinuados de uma gestão para outra. Então, acho que esse era um ponto crítico deles. Então, aqui entra uma das análises feitas a priori para formar esse pacto. E, a partir dessa preocupação de como fazer um projeto, nós fomos analisando casos de sucesso e casos de insucesso, que acho que é outra prática aqui no Brasil que a gente tem que também prestar atenção, porque nós somos mais competentes no fracasso nessa questão urbana do que no sucesso. E aí o caso de sucesso é Medellín, o Recife hoje, né, com o projeto dos Centros Comunitários da Paz, mas nós temos um caso de sucesso que é o Rio de Janeiro, né? As UPP sociais pacificaram uma cidade, ou pelo menos nas suas áreas de intervenção, mais na zona sul do Rio de Janeiro, e o desmonte dessa política pública, a gente viu o desastre que foi o que passa hoje a cidade do Rio de Janeiro em todos os termos de segurança, enfim, do desastre sociocultural, enfim, econômico, sem proporções. Então, acho que o que esse grupo fez foi olhar para o processo e não se preocupar com o que fazer, mas se preocupar do como fazer. Uhum. Antes de passar para as meninas, eu ainda queria continuar com você, Tomás, só para deixar bem claro, então, o Pacto pelas Cidades Justas, ele parte de onde e ele vai chegar onde? Ele eu já entendi que é uma reunião de muitas entidades muito importantes, de diversas áreas que pensam a cidade, mas, assim, o propósito é fazer esse estudo
E entregar ao poder público é uma interlocução com as secretarias da habitação, né? Como é que é isso? Eu acho que ele tem uma concepção muito de novo, olhando o que já foi feito, né, que é o modelo de Medellín. Ele tem uma concepção conceitual importante, né, então acho que a gente se fecha no modelo que é articulação e promoção de convergência de políticas públicas no território. Então acho que esse é o grande trabalho, né, quer dizer, a partir de uma análise, uma base de análise de evidências de territórios vulneráveis, para a formulação de políticas públicas para atuação nesse território. E aí com duas dimensões absolutamente fundamentais e que também invariavelmente estão dissociadas nas nossas políticas públicas, que é a divisão entre hardware e software, né? Nós somos muito bons em hardware, em construção, mas a gente esquece que ao construir aquele hardware a gente tem que pensar o propósito e o longo prazo desse hardware. Quer dizer, então, é você também, ao levar esses equipamentos para esses territórios, né, essas intervenções, também que você leve um conjunto de atividades, de políticas públicas, né, que sejam, de fato, primeiro, demandas da população local, e segundo, que sejam transformadoras na vida dessas pessoas. Quer dizer, o que nós estamos falando é dinheiro público aplicado com um efetivo resultado na ponta. Isso base também duas outras premissas fundamentais. Uma é desenvolver indicadores para uma futura avaliação de impacto, então avaliar essas políticas, então não achar que esse desenho, que essa solução é a melhor do mundo, podemos estar errando, mas também se estivermos errando, nós vamos saber onde erramos e como erramos para poder corrigir. Acho que é outra carência que nós temos nas políticas urbanas, não se faz avaliação de impacto. Invariavelmente o projeto vem muito mais de um desenho político, né, ou de marketing, do que efetivamente de algo que vai ser efetivamente testado, avaliado, para depois poder virar em escala uma política pública. E na outra ponta, aí, repetindo muito o modelo de Medellín e o modelo de Recife, é escutar a comunidade. O que é mais importante é não chegar com abordagens top-down. Essa decisão de fazer política pública dentro do ar-condicionado, depois, quando chega no território, ela está totalmente associada da realidade e da demanda daquela população. Então, acho que uma outra premissa fundamental é a escuta ativa da população local. Quer dizer, a gente tem que levar para a população local o que ela quer, e não levar o que a gente acha que ela quer. Quer dizer, essa é um domínio de percepção muito equivocado de achar que a gente sabe o que as pessoas querem. As pessoas sabem o que elas querem e cabe ao poder público, nessa articulação, entregar o que elas precisam e o que elas estão demandando e o que pode ser efetivamente transformador da vida delas. Porque o nome do jogo aqui é equalização de oportunidades. Acho que é essa batalha que a gente tem que perseguir, quer dizer, digamos assim, equilibrar as desigualdades são projetos de muito longo prazo e é uma outra discussão. Agora, se a gente puder equalizar as oportunidades, nós estamos começando a trazer um jogo muito mais inclusivo, muito mais igualitário em termos de cidade e em termos de sociedade. Eu vou passar a palavra para a Maíra Fernandes. A Maíra, ela é arquiteta e urbanista, né, diretora de políticas públicas do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. Eu estava ouvindo o Tomás, Maíra, e eu estava esses dias vendo um vídeo de engenheiros da Universidade de São Paulo, que alguns de vocês também são formados pela USP, e eles tentam implementar já há algum tempo a engenharia de complexidades, alguma coisa assim. E um deles falava um exemplo. Pega aqui em São Paulo a gente chama de minhocão, né? Como é que chama o que tem ali no centro, né? Minhocão. O minhocão, mas tem um nome mais técnico, enfim. Ele falou assim, o elevado Costa e Silva. O elevado Costa e Silva, exatamente. Ele falou, quando aquilo foi construído, ele dá certo, os carros passam, resolveu o fluxo, resolveu. Mas conversou com a comunidade, os carros às vezes passam na porta de quem morava ali. Como é que foi? Qual é o impacto que teve aquilo? Eu acho que vem bem ao encontro do que o Tomás está falando. Como é que você, Maíra, está contribuindo dentro desse processo para ouvir as comunidades e para acertar mais? Bom, primeiro, obrigada aqui pelo convite, a oportunidade. Eu vou cumprimentar também a Andrelissa e o Tomás. Acho que o Tomás falou muito bem, entendendo o que é o pacto, a questão do urbanismo social e até essa discussão da comunicação com a população local, mas mais do que isso, a construção coletiva, né, do que é prioridade ou não. E acho que esse exemplo, talvez, do Minhocão seja um exemplo legal para a gente pensar, que talvez seja
foi uma obra pública importante para a questão rodoviária, mas não necessariamente para os moradores dali, né? Enfim, acho que daí tem outros debates dentro da questão do Minhocão, mas para o pacto, acho que uma das grandes, dos eixos centrais do pacto mesmo, e das grandes virtudes do pacto, é essa construção coletiva e da participação, que acho que daí a Andrelissa vai poder até dizer mais, que ela está à frente dessa equipe da participação, puxando isso. O pacto teve um termo de doação que fez junto com, né, para o poder público, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é o que a gente está desenvolvendo agora, né, uma metodologia participativa para a construção desses projetos e para 3 territórios, né, escolhidos diante da implantação dos territórios céus ali. Então, no Pinheirinho d'Água, na região do Parque Novo Mundo e do Jardim La Pena. E daí a ideia do pacto, a partir dessa metodologia, desse termo de doação, é entregar para o poder público essa metodologia que possa ser implantada em outros lugares, de uma construção coletiva, participativa, de um urbanismo ali para um território menor, que a gente consiga olhar com mais afinco e maior profundidade para as questões, para as várias políticas setoriais que se integram no próprio território ali. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. É isso, assim, resumidamente, acho que é um pouco isso. Mas traduz um pouco para a gente está falando do Pacto pelas Cidades Justas, e você explicou que tem 3 territórios, né? Eu queria que você repetisse quais são eles e como é que vocês vão trabalhar um exemplo prático, né? Vocês chegam no bairro, um deles é Parque Novo Mundo, que é aqui perto da Fernão Dias, uma área bem complexa, uma comunidade que muita gente não sabe hoje o que é comunidade, mas é a antiga favela, né? Não dá para fugir, muda o nome, não é, Tomás? Mas são adensamentos, quem não está na capital paulista, muito grandes, muita gente morando junto, sem esgoto, sem casas de madeira, enfim. Você chega lá e qual é o olhar que você tem e que tipo de soluções práticas vocês já estão conseguindo? Não sei se o estudo já começou, mas dá exemplos práticos de um desses locais, por favor. Assim, só então explicando melhor, né? Os 3 territórios foram, como eu falei, o Pinheirinho d'Água, na região norte da cidade, ali perto de Perus, o Parque Novo Mundo, ali perto, como você falou, da Dutra, né? Então, também uma área, são todas áreas de vulnerabilidade social, e o Jardim La Pena também, mais para a área leste da cidade de São Paulo, também de vulnerabilidade social. Então, a escolha do projeto, né, e do pacto é olhar com afinco para os lugares de vulnerabilidade social, as chamadas periferias, e com as comunidades, né? Nesse sentido, só para pensar um pouco na questão da participação, o que a gente tem construído até agora, a gente tem, então, esse pacto, o termo de doação firmado com a prefeitura, que a gente está trabalhando nessa metodologia participativa. De construção, então a gente está olhando para esses territórios com mais afinco, pensando nos projetos que tem para lá, né? Então, junto com a prefeitura, a gente tem olhado de maneira integral para as várias áreas da prefeitura, então, projetos de urbanização das comunidades, ou projetos de mudanças de reformas de praça, reformas de praças Wi-Fi, né? Implantação de praças Wi-Fi, são todas que a gente tem levantado tudo isso, e daí agora a gente está numa etapa do diagnóstico participativo dentro desse termo, de tentar levantar também, junto com a comunidade, o que tem ocorrido e como que a comunidade vê esse território. Né? Certo. Eu vou passando rapidamente para vocês, para ninguém ficar sem falar, e eu já volto com vocês. Andrelissa, explica um pouquinho. Eu estou curioso aqui, porque assim, eu conheço um pouco das comunidades de São Paulo, principalmente na Zona Leste, né? E a gente, quem não é da capital, não imagina o que é isso aqui. São locais assim, que você constrói uma casa aqui, a outra é de madeira aqui, aí não tem rua. A rua, daqui a pouco ela vira uma rua de 2 metros. O fio, ele... a pessoa está em casa, às vezes é 110, às vezes é 220. É uma coisa que, né, só para quem foi lá e viu de perto como é que é. Você que ouve a comunidade, como é que se adequa a isso e como é que a população tem participado para essas soluções? Que são muito complexas, né?
Sim, as cidades e, sobretudo, as periferias, né, são bem complexas, principalmente porque elas foram nascendo sem um planejamento urbano adequado, né? Então é isso, as pessoas acabam tendo que se adensar por conta de vários problemas que a cidade traz, como especulação imobiliária, enfim, né? Assim, é importante a gente saber que as pessoas não moram, por exemplo, em cima do córrego porque elas querem, né? Acontece que o jeito que as cidades são construídas acaba levando isso, dessas desigualdades, e que é perceptível assim a olho nu, né? Que é isso, se alguém vir para São Paulo vai conseguir perceber isso a olho nu. O que é importante a gente falar aqui, né? De como que a população ela pode interagir mais com o poder público e conseguir dizer o que é melhor e o que não é para ela, né? No pacto, a gente tem, então, esses 3 territórios prioritários, que são territórios que a gente já começou a organizar uma escuta com eles, formando um grupo de atuação local. É esse nome que a gente está dando para o grupo, que nada mais é do que um grupo de moradores que consigam ir mobilizando cada vez mais moradores, né? Esse é um grupo que ele não é fechado, a ideia é que sempre ele vai crescendo, para que a gente consiga ter uma amplitude de escuta dentro do território, porque a gente percebe que o governo municipal, enfim, qualquer outro, eles são governos formados de técnicos, né? E os técnicos conhecem muito bem a estrutura, né, de como fazer, né, uma obra ou outra, mas às vezes falta braço para garantir essa escuta, né? E uma obra que às vezes vai ser ótima em Pinheirinho, às vezes não vai ser funcional no La Pena. Então essa escuta da comunidade ela é importante para garantir que aquela obra não vai virar um elefante branco naquele lugar, para garantir que realmente ela vai ao encontro das expectativas daquela população. E aí é muito importante quando a gente consegue estabelecer esse diálogo, né? Por exemplo, no Jardim La Pena, a gente tem um exemplo que eu gosto muito de falar, porque eu acho ele bem fantástico. O Jardim La Pena, ele tem enchentes, né, todo ano, e a rua da creche da UBS ficava dias alagada, dias. A subprefeitura de São Miguel mandava o caminhão para sugar, tentou por várias vezes, né, fazer diálogo com o DAE para ver o que a gente conseguia fazer para aquela área, mas são soluções que demoram muito, né? E quantos anos mais as pessoas vão ficar embaixo d'água, não vão conseguir levar seus filhos para a creche, não vão conseguir ir numa consulta da UBS. E aí um morador que participava porque no La Pena, a gente desde 2007 tem um plano de bairro Jardim La Pena lá, que foi um processo participativo feito com as organizações locais e os moradores, e tem um grupo de atuação local lá que chama Colegiado Plano de Bairro Jardim La Pena. Nesse colegiado tem um morador que ele tinha trabalhado com tubulação na Sabesp. E aí ele, observando um vão que tinha entre uma casa e outra, ele deu uma ideia de uma vala alternativa que poderia ser feita para água escoar. E levou isso numa folha de sulfite para o subprefeito de São Miguel. E aí o subprefeito apresentou para o coordenador de obras e eles fizeram essa vala alternativa. Então hoje a enchente acontece, mas a água escoa no mesmo dia. Então é muito diferente, né, que se deixar de ir para uma consulta uma semana, deixar de levar seu filho para a creche uma semana, e a água escoa no mesmo dia. Então, assim, não resolveu a enchente, mas minimizou bastante o impacto da enchente naquele local. Então, é sobre isso que a gente está falando, o quanto é importante a gente unir esses diversos saberes, que é o saber do morador local, que é o saber dos técnicos, né, seja ele da prefeitura, seja ele de organizações sociais, né, como o IAB, e a junção de tudo isso que a gente vai construir soluções mais efetivas para as cidades. Nada como ouvir as pessoas que estão inseridas no problema que eles têm. Às vezes eu imagino a impaciência de vocês quando chega um produto pronto assim, né, e fala, não, essa aqui é a solução, né? E quem está na comunidade fala, peraí, não, tem coisa mais barata que não é nem isso que a gente precisa. A gente sabe como é que funciona, né? Bom, a gente está falando sobre pacto pelas cidades justas aqui no Ideias e Debates, que é um pacto feito por dezenas de entidades importantes. Até vou ver se eu consigo citar algumas aqui para vocês. Olha, Ação Educativa, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Alama, Instituto BEI, Instituto dos Arquitetos do Brasil, enfim, muitas entidades que se reuniram e falaram, não, a gente consegue fazer um estudo, um diagnóstico, ouvindo a comunidade e fazer uma interlocução com o poder público. Eu não sei se eu expliquei bem, Tomás, mas prossegue daí para a gente, porque eu queria que você também fizesse uma convocação para quem nos acompanha.
seja arquiteto, seja uma professora, quem mora na comunidade, gestor público, como é que ele participa desse pacto? Quanto tempo ele vai durar, né? Para que a gente possa também participar, por favor. Perfeito. O pacto exatamente tem também um modelo de governança aberto. Ele foi desenhado com análise de diversas experiências no Brasil de pactos, de modelo de governança bem-sucedidos, e ele é um pacto aberto. Qualquer entidade pode participar desse pacto e colaborar. Ele está dividido em grupos temáticos, tem uma secretaria executiva, e a ideia é exatamente ter contribuições permanentes de várias organizações, conectadas sempre com, muito importante, ressaltando com esse saber local, né, com as demandas locais, que essa é uma premissa básica do urbanismo social colombiano e que a gente traz para cá. Eu acho que tem um ponto importante adicional: nós não estamos só na proposição e na formulação, nós vamos também acompanhar a execução e participar de uma forma de gestão compartilhada. E aqui tem um ponto importante, a gente não pode deixar de ressaltar, e para nós tem sido um aprendizado, né, tem sido uma experiência realmente bastante interessante, bastante positiva, que é a convivência com o poder público, né? Nós todos também nos acostumamos a depositar todos os nossos problemas no poder público ou nas políticas públicas, né? E eu acho que, de fato, essa é uma outra questão. Nós temos tido, de fato, uma abertura dentro da Prefeitura de São Paulo e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e numa série de outras secretarias, na medida que é um projeto intersecretarial, inacreditável, e temos convivido com gente absolutamente capaz, gente absolutamente qualificada, gente absolutamente empenhada e, principalmente, gente com comunhão dos mesmos objetivos e dos mesmos conceitos de sociedade, de cidade, de inclusão e de justiça social. Então, para nós, eu acho que o que é mais importante aqui ele tem uma concepção de análise e formulação, mas ele tem também um acompanhamento da execução, porque é invariavelmente onde as nossas políticas públicas falham, na execução, seja por essa dissociação da demanda local, seja pela qualidade, ou seja, invariavelmente, por uma captura política mais rasteira ou mais efêmera do que a cidade e do que as comunidades demandam, que são projetos estruturados, de longo prazo, com avaliação de impacto, baseada em evidências e que sejam, de fato, transformadores das vidas das pessoas e, principalmente, de gerações e gerações que estão sendo absolutamente destruídas sem acesso à oportunidade para poderem ser cidadãos plenos e capazes e produtivos. O programa Ideias e Debates está falando sobre Pacto pelas Cidades Justas e, pois eu queria até agradecer o assessor aqui, o Marcelo, que mandou perguntas interessantes que eu vou passar para o Tomás agora, que é: o pacto existe para beneficiar quem ou o quê? E nesse sentido, eu estava pensando aqui, Tomás, por exemplo, quem não conhece a capital paulista, tem o bairro do Morumbi, e tem uma foto até em livros didáticos já apareceu, né? Que tem aquelas mansões e ao lado aquelas comunidades imensas, né? Ao longo dos anos aquilo foi evoluindo, me parece que tem até um céu lá, enfim. Mas eu queria saber, dentro dessa questão, beneficia quem ou o quê? Porque quando você mexe numa comunidade, o vizinho ali mais próximo também é beneficiado. Qual é a importância de se derrubar esses muros, seja de alvenaria, ideológicos, econômicos, enfim? Eu acho que esse é um ponto super importante, excelente pergunta. Quer dizer, a solução, muros não é solução, quer dizer, essa segregação, ela só produz mais separação, ela só produz mais distanciamento e ela não traz nenhuma eficiência, né? A gente não pode esquecer que cidade, né, segundo vários pensadores ao longo do tempo, essa foi a melhor invenção da humanidade. E por quê? Porque ela é o lugar do encontro e é o lugar da oportunidade. Como é que nasce essa oportunidade? Do encontro de pessoas diferentes, né? Essa vida monocasta dentro do condomínio, ela não é uma vida profícua, não é uma vida desafiadora, não é uma vida geradora de novas ideias, né? Quer dizer, o que fez da humanidade ser uma geradora de conhecimento, de riqueza e transformações é o convívio de pessoas diferentes. E essa é a beleza da cidade. Construir muros é matar a gênese da cidade, é matar o que a cidade tem de melhor. Então, o que esses projetos transformam é a construção de uma cidade onde pessoas diferentes possam conviver de maneira mais igualitária, de maneira mais inclusiva, né? Então, acho que esse modelo é fundamental, até porque a gente tem que pensar o seguinte: essa não é uma discussão sobre a cidade, é uma discussão sobre sociedade. Nós queremos uma sociedade tão partida, essas pessoas que estão morando nessas comunidades, invariavelmente estão trabalhando nas nossas casas, estamos trabalhando juntos nas mesmas empresas, estamos convivendo juntos, mas no fim do dia cada um vai para um canto e isso não é meu problema.
problema. Não, esse é o nosso problema. Essa é uma sociedade e a gente tem que se entender com esse conjunto da sociedade e atuar em prol dessa transformação. Agora, não é uma transformação assistencialista, acho que esse é um ponto extremamente importante. É uma associação articulada, compartilhada e conjunta para uma transformação, para a construção de uma cidade melhor e de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, é extremamente importante. Acho que esse ponto dos muros, né, o Christian Dunker tem escrito e falado muito sobre isso, né, essa vida monocasta, ela é uma vida sem graça, é uma vida sem desafio, sem interesse, né? Então, acho que a grande beleza é o convívio de pessoas diferentes que vão nos provocar a pensar coisas diferentes e produzir a melhor coisa que a humanidade tem, que é a cidade, de fato. E a gente está utilizando, creio que vocês estão dentro do Pacto pelas Cidades Justas, que envolve, pelas minhas contas, acho que mais de 20 entidades super importantes, com muita expertise, né? Aproveitando o tempo da pandemia para se planejar, né? Já que muitas vezes não dá para colocar em prática muitas coisas que a gente quer, mas pelo menos planejamento e utilizando a tecnologia dá. Maíra, eu queria que você falasse um pouco também, trazendo um pouco para esse universo prático dessa contribuição que vocês têm dado. Eu me lembro, por exemplo, aqui na capital paulista, a gente tem uma avenida que chama Avenida São Miguel. Temos a Marechal Tito, por exemplo, também, que são quilômetros, talvez 10, 15 quilômetros de adensamento, e que quem passa por ali, assim, nem árvore não tem, né? Não sei se hoje tem, deve ter mudado. E assim, aquelas comunidades, elas às vezes não tem uma praça, não tem um lugar para a molecada se reunir. Tinha, por exemplo, o programa das escolas que abriam no final de semana, e aí eles podiam ir lá jogar, porque aí quando a molecada não tem uma quadra, não tem nada, e naquele adensamento, né, vai fazer o quê? Né? Vai pinar pipa, enfim, né? É esse olhar que vocês têm, olha, de repente utilizar, já tem a escola, não tem onde construir mais nada, vamos usar a escola, vamos usar essa praça. Que tipo de soluções vocês já têm conseguido visualizar? Eu não sei se essa pergunta é mais para você ou para a Andrelissa, mas as duas podem me ajudar. Eu acho que eu posso começar, a Andrelissa, se ela quiser, pode complementar. Acho que é muito boa a pergunta mesmo, porque a gente está pesquisando bastante o que está sendo proposto para a cidade, e desde das próprias reformas de equipamento cultural, a gente tem uma listagem, isso mapeado, né, de equipamentos culturais, equipamentos de esporte, e o próprio projeto do termo de doação está em torno do Território Céu, que é um equipamento proposto também, além de educação, mas para o convívio, né, então de cultura e lazer desses territórios vulneráveis com que a gente está focado. E acho que o que tem sido muito positivo que a gente tem de retorno com a prefeitura, pensando nessas várias políticas setoriais, quer dizer, quando a gente vai olhar para isso, tem várias secretarias envolvidas. E tem, então, essa vontade de poder colocar tudo isso junto no território e a gente conseguir mapear e talvez trazer para as comunidades elencando as questões mais prioritárias, né, assim, o que for de mais prioritário. Acho que as questões das praças, às vezes é algo muito pequeno, né, algo muito fácil de se resolver e que numa burocracia ou numa dificuldade mesmo da gestão não se consegue fazer, mas que a gente, olhando com mais cuidado, né, e acho que a gente tem conseguido isso, conseguir elencar pequenas mudanças que no fim são grandes mudanças. Acho que tem essa intenção, sim, o pacto. Legal. Eu estou muito curioso eu já ouvi essa história de Medellín, mas depois eu queria que vocês me ajudassem, porque eu queria saber o que eles trouxeram de lá. Mas, Andrelissa, eu queria também falar sobre prioridades. Porque você chega numa comunidade, você tem lá, agora, durante a pandemia, a gente tem um problema gravíssimo de educação. A capital mais rica do mundo ainda entrega livros impressos porque a pessoa não tem acesso à internet, a um computador, um celular, né? Então, assim, como é que você chega a falar, primeiro a educação, era bom dar um tablet para esse menino aqui, né? Mas e aí? Tem o esgoto, tem a água que não chega, a casa está caindo. Você estabelece prioridades ou tenta atacar tudo de uma vez? Não, estabelecer prioridades é importante, né? Porque, infelizmente, não dá para atacar tudo de uma vez, assim. O que a gente tenta organizar nesses grupos de atuação local às vezes, também dividi-los em pequenas comissões de interesses, porque também a gente percebe que
por exemplo, 2 pedidos grandes dificulta, porque são 2 pedidos que vai demandar muita articulação com a prefeitura. Mas, às vezes, as prioridades nem sempre são pedidos tão grandes. Às vezes, é como a Mari estava falando, que é uma praça, e que a gente, às vezes, consegue organizar uma praça com mutirão de moradores, por exemplo, né? Então, a gente também tem esse exemplo no La Pena. Então, por exemplo, no Jardim La Pena, é dividida essas ações em energia comunitária e o que precisa de incidência política. E aí a gente, então, consegue sempre encaminhando, pelo menos com 2 ações conjuntas, que é uma que exige mais essa articulação, né, junto à prefeitura, e outra que exige mais uma articulação do local mesmo, com as organizações, com os moradores e tudo mais. Uma outra coisa que é muito importante é pensar que esses grupos de atuação local, que estão sendo criados nesses territórios, são grupos que é muito importante ter diversidade de pessoas, né? Desde a questão geracional, a questão mesmo racial, a questão de gênero, né? Quanto mais diversidade a gente tiver, a gente consegue representar melhor aquele território e conseguir ter um olhar mais integral, mais sistêmico do que aquele território precisa, né? Porque é um pouco isso que você trouxe. Quando a gente escuta, por exemplo, um grupo de jovens, ele fala que a prioridade é ter um espaço de convivência, às vezes um grupo de idosos vai falar que a prioridade é a UBS. Então, como que a gente não subestima nenhuma prioridade, né? Porque todos os desejos são importantes, porque todos os desejos dizem de como você se relaciona ou gostaria de se relacionar com a cidade. Então, é nesse sentido que a gente tenta priorizar para fazer um cronograma. Essa priorização, ela é muito pensada, assim, qual o impacto disso no território, quanto tempo vai levar, quem precisa articular, porque às vezes tem demandas que vão demorar muito e podem desmobilizar o processo, né, porque quando demora muito, a tendência é falar, puxa, não vai acontecer, vou largar isso daqui, porque não vai acontecer nunca. Então, como que a gente faz uma equalização de demandas longas com demandas mais curtas, né, que a gente até tem uma estratégia que a gente chama de acupunturas urbanas, né, que são pequenas ações que melhoram o território e são rápidas para a gente manter essa mobilização ativa e para as pessoas verem coisas acontecendo, porque também não ver acontecer é muito desestimulante. Essa é a minha questão para o Tomás, porque, Tomás, eu fiz uma entrevista esses dias para falar sobre educação à distância e eu falei com uma especialista que já foi presidente da Univesp, e eu falei assim, e a questão dos tablets, né? O Peru comprou 800 mil tablets, né, e deu para a população. E a questão de unificar um sistema, aí ela foi falando para mim, porque ela já trabalhou no Ministério da Educação, e ela falou, Jeremias, isso aí tudo que você está falando já existiu no passado, já existiu um programa que falava assim, um computador por aluno, já existiu uma base tecnológica que ia ser a mesma base para todos os alunos usarem em todos os municípios, mas são políticas públicas que vêm, vão, se deixa, entra um, né? Como é que você está fazendo essa interlocução para que, às vezes, soluções que já foram tentadas no passado caíram na burocracia e, como a Andrelissa nos trouxe, né? Se a pessoa não vê prática, ela vai desistindo, né? Articulou todo mundo lá na comunidade, chegou no poder público, não avançou. Como é que é esse desafio para vocês? Eu acho que esse ponto é muito importante, Jeremias, assim, acho que você colocou, quer dizer, de fato essa descontinuidade que é o maior desperdício e a maior fonte de ineficiência das nossas políticas públicas, né? Se a gente for olhar, né, quer dizer, o Vinícius Andrade, que é professor lá do Laboratório Arquifuturo de Cidades, arquiteto, ele diz o seguinte, as nossas cidades não chegaram a esse ponto por falta de planejamento urbano, aliás, elas têm muito planejamento urbano, agora a nossa execução do planejamento urbano é que é desastrosa, quer dizer, então acho que esse é o ponto, então acho que o ponto dessa governança, desse pacto, é exatamente dar uma solidez, dar uma robustez para que isso seja uma política que seja continuada ao longo do tempo, e muito importante, de novo, baseada em avaliações técnicas, avaliações metodológicas de impacto, para a gente saber se o projeto está caminhando bem ou caminhando mal, para depois poder eventualmente ser uma política pública. Mas vou te dar um exemplo muito bom que vai nessa linha, a gente tem nesse modelo aí no grupo, tem esse grupo de participação, e uma das coisas que esse grupo fez foi estudar o regulamento dos CELs, do equipamento CEL, né, que é o equipamento pensado lá atrás, na gestão, já 2 gestões ou 3 atrás, da Marta Suplicy, que
foi ampliado no CASAB e continua sendo ampliado por todos os prefeitos. Quando você pega o equipamento CEL na sua gênese, na sua concepção, ele é um equipamento que tem todos os predicados, né, de um urbanismo social. É um equipamento de alta qualidade em termos de todos os programas que se analise, arquitetônico, de funcionamento, de articulação com a comunidade, de inclusão da comunidade nessa governança. Quer dizer, está lá, a gente não teve poucas coisas a mais que adicionar, porque isso foi pensado lá atrás, e, de novo, por que no tempo ele perdeu a sua essência, ou ele perdeu a sua eficiência? Porque era um equipamento para articular políticas públicas de várias secretarias, mas que no tempo acabou ficando um equipamento da educação. A educação tem um orçamento e tem uma missão, que é educar. Então, aquele virou um equipamento educativo. Então, muitos CELs fecham no fim de semana porque não tem as pessoas para tomar conta daquelas facilidades, daquelas áreas que o CEL tem para atender a comunidade. Então, são essas ineficiências, né, que a gente tem que olhar e que a gente entende de fato que, como uma governança da sociedade civil, e aqui não só na proposição, mas sim no acompanhamento da execução, de novo, repito, é aqui que nós falhamos, nós somos bons na concepção e somos muito ruins na execução, que a gente possa garantir continuidade, mas continuidade consequente a partir de avaliações de impacto baseados em evidência, para a gente sair das discussões românticas, né, de que uma coisa é boa, outra é ruim. Vamos medir e avaliar, e se for bom, e aí isso perde matiz política, perde matiz ideológica, ou qualquer outra conotação, e passa a ser um projeto da sociedade, no qual o executivo, o serviço público, executa, né? Não podemos esquecer que essa é a função do serviço público, é ele atender as demandas da nossa população. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de tecnologia, da participação popular, para qualquer um essa questão, que de repente a população pudesse acompanhar e cobrar para que essas políticas não se perdessem, né? Porque se você tem um equipamento ali que funcione e a população está lá em cima, talvez mudando governo para governo, a população cobrando, falando, não, isso aqui tem que continuar, né? Vocês acham que a tecnologia... Hoje a gente tem grupo de WhatsApp, né? Você vê que muita gente usa só para colocar bom dia e fotinha e não está vendo o que está acontecendo. Mas eu vejo um potencial, não sei se você, Tomás, Andrelissa e Maíra, veem nisso, porque nós temos, por exemplo, vizinhança solidária, né? Já se espalhou muito na capital paulista e é de segurança pública, mas muitos desses grupos, eles utilizam para falar, gente, olha, aqui tem um lixo num terreno baldio, aí eles já se organizam em grupo, já liga para a prefeitura. Como é que vocês acham que essa comunicação no futuro, tecnológica, pode ajudar nessa interlocução e até na cobrança do poder público? Maíra, Andrelissa, fica à vontade para responder. E Tomás também. Quem passa para todo mundo, passou para ninguém. Eu vou passar só para a Andrelissa. Andrelissa, você que está ali da comunidade, como é que é? O pessoal que quer participar dessas soluções, quer cobrar? Então, tem uma coisa muito importante que o Tomás trouxe, que é a questão da descontinuidade. Uhum. E aí, por isso que é tão importante a gente ter um território fortalecido, né, seja com grupo de atuação local, seja com outros movimentos, né, porque a gente sabe que, por exemplo, Pinheirinho d'Água já tinha outros movimentos lá, né, não estão formando um movimento novo por causa do pacto, né, já tinha um movimento, Parque Novo Mundo também, e essa ideia mesma, assim, o pacto ele não vem para formar novos movimentos, mas sim como que a gente consegue que todo mundo dialogue, e muito nesse sentido da governança, né, de cada um com seu papel, conseguir contribuir para uma cidade mais justa. E aí a importância dos moradores que eu vejo é porque isso, o governo muda, né? A cada 4 anos o governo muda e às vezes até a cada 2 anos. Os moradores dificilmente mudam, né? Então a gente precisa ter um guardião, né, do que está acontecendo. Então a gente tem um grupo territorial fortalecido, seja de moradores, organizações sociais, né, que são os guardiãos, né, que guarda esse planejamento. Isso é importante, porque pode mudar a gestão, mas a gente vai ter ali um grupo coeso que torna apresentar isso, mostra os resultados, né, e aí vem muito o que o Tomás falou, da questão da importância de a gente estar mostrando isso em dados, porque às vezes você pode falar que o processo é lindo, mas o cara vai falar, é lindo para quem? É lindo porque você gostava do cara, porque sua ideologia era o mesmo cara? Não, a gente não está falando aqui do que é bonito, a gente está falando aqui do que realmente gera impacto comprovado. E aí, quando gera impacto comprovado, ele gera também eficiência para a gestão.
Então, percebe que é importante para os dois lados? É importante para o território continuar aquele programa, porque gera impacto, e é importante para a gestão continuar aquele programa, porque mostra eficiência, né? Você já tem ali um projeto dando resultados positivos. Então, acho que é muito nesse sentido. E se isso vai ser feito, né, por grupos de WhatsApp, reuniões presenciais, eu acho que tem muitas formas de serem feitas. O importante é que a gente realmente tenha alguém que guarde esse processo, para o processo não cair nesse esquecimento, né, e a gente acabar começando tudo de novo, como acontece muito na cidade, né? A gente tem muitos projetos que ficam reinventando a roda, porque os projetos acabam se perdendo em algum momento. Então, a gente não precisa mais inventar a roda, a gente precisa fortalecer essas rodas que já estão girando aí, fazer elas circularem a cidade toda. Queria que vocês falassem da experiência de Medellín, por favor. Quem pode falar? O Tomás? Quer falar, Maíra? Pode falar? Então vamos lá. Não, eu acho que a experiência de Medellín é uma experiência seminal, de fato é o que é a nossa referência, enfim, é a referência do mundo, né? A gente tem que contextualizar para entender a referência de Medellín, porque de fato há similaridades, mas também há muitas assimetrias. Medellín vivia um surto de violência em que as taxas de mortalidade chegaram a 384 mortos por 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia, São Paulo hoje tem 20 mortos, 20 por 100 mil habitantes, né? Quer dizer que é um indicador padrão dos melhores países do mundo, não os top, mas enfim, é um padrão médio bastante bom. Hoje a cidade mais violenta do Brasil tem em torno de 102, 104 mortos por 100 mil habitantes. Então, nem em guerra você tem um contexto de tantos mortos por 100 mil habitantes. Quer dizer, era uma coisa. E Medellín ganhou o título de cidade mais violenta do mundo, né? Isso impactou profundamente a população, a cidade. Nós estamos falando do Pablo Escobar, uma época muito dura de Medellín, muito conhecida, e a sociedade então resolve se organizar e reagir a essa marca, né? E eles partem de uma premissa central, uma premissa conceitual, de que não existe nada mais valioso do que a vida humana. Né? Eu acho que isso é uma premissa. E a partir daí tem todo um corolário, uma cartilha que são 14 pontos, né, que eles seguem rigidamente, onde dinheiro público é sagrado, qualquer interação do poder público com a população é um momento de reconstrução da confiança, né? Importante isso que tanto a Maíra quanto a Anderlissa comentaram, né? Essa falta de confiança que a população tem no serviço público, que são promessas sobre promessas e a realidade continua sempre precária. Então, todos esses pontos muito importantes que elas tangenciaram da entrega sólida, você dimensionar as expectativas. A gente sabe que o recurso é escasso, mas você tem que combinar o que você vai entregar, que é o que ele quer e o que é o mais urgente, e você tem que entregar, não fazer promessas genéricas, quantitativas, qualitativas, e você não resolve nada quantitativamente para a pessoa. Quer dizer, então, essas mudanças são muito importantes. Então, acho que o que Medellín construiu foi isso. E como era a premissa? Era levar o melhor para as regiões mais pobres da cidade. Então, inverter essa premissa perversa, ou essa lógica perversa de construir os melhores equipamentos e ter os maiores investimentos urbanos na parte mais organizada da cidade, é levar os melhores equipamentos. E começa com a construção de bibliotecas, chamadas bibliotecas parques, escolas, centros culturais da mais alta qualidade, com uma combinação absolutamente integrada, não vamos esquecer, de hardware e software. Então você leva o melhor equipamento, feito pelos melhores arquitetos, no qual a estética também é um valor de transformação. E aí também leva os melhores programas de capacitação, de formação, de educação, de esporte, de lazer, de cultura, enfim. A gente tem que entender também que Medellín subiu exponencialmente o seu orçamento de educação e cultura dentro desse período, quer dizer, então é toda uma estratégia que articula um conjunto de políticas públicas, né, que é isso que a gente persegue, articuladas para convergir num território de maneira concentrada, efetiva e transformadora. Então, acho que essa experiência de Medellín, né, ela é hoje muito bem sucedida, e 20 anos depois, Medellín passou da cidade mais violenta do mundo para a cidade mais inovadora do mundo. É um título que eles ganharam recentemente.
frente. Então, essa transformação que eu acho que Medellín nos prova, né, e por ser uma cidade da América Latina, num contexto de precariedade e vulnerabilidade muito semelhante à nossa, eles conseguiram produzir essa transformação. E qual é a similaridade que eu comentei no começo? Lá eles tinham 384 mortes para 100 mil habitantes. Nós aqui, quando fomos fazer agora lançamos um programa federal aqui no Brasil para atender a população, apareceram 38 milhões de pessoas que não constavam em nenhum cadastro público de ajuda, pessoas que viviam na absoluta invisibilidade. Então, eu acho que o nosso caso, quer dizer, a gente não tem as pessoas morrendo por causa da violência, mas elas estão morrendo por causa da precariedade, quer dizer, a expectativa de vida hoje de uma pessoa que nasce num contexto dessa vulnerabilidade, ela tem em média 20 anos a menos expectativa de vida de alguém que nasce na cidade formal. Então, não deixa de ser diferente, quer dizer, eu acho que isso tem que ser, de novo, a vida é um valor, a vida humana é um valor inegociável, quer dizer, então nós, como sociedade, temos que lutar por isso. Nós não estamos matando no curto prazo, mas nós estamos matando no médio e longo prazo, quer dizer, uma diferença de vida de 20 anos de expectativa de vida de uma parte da cidade para outra é algo que não está correto, que não pode fazer sentido para a nossa sociedade. Então, acho que o exemplo de Medellín se aplica muito bem para a gente aqui e é um caso muito bem sucedido. E eu não posso deixar de mencionar o caso de Recife, nosso grande inspirador do Pacto, Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Urbana de Recife, que conduz o projeto Centros Comunitários da Paz, muito bem sucedidos e que nos provou que dá para fazer no Brasil. Então, nós tivemos Medellín como exemplo e Recife aqui no Brasil como um caso de sucesso que está acontecendo. Já tem 4 compás instalados em Recife. Eu convido as pessoas a pesquisarem, porque é um trabalho incrível e transformador. E o Murilo Cavalcante tem todos os méritos de nos inspirar nessa frente aqui do Pacto. Recife, que agora na pandemia não dá, mas que a gente quer muito passear. Lá tem um centro histórico maravilhoso, super preservado, né? Então aqui é uma coisa linda. Realmente eles devem ter muita coisa para nos ensinar. O programa está chegando ao fim, mas eu queria só pedir desculpa para a Andrelissa, mas para voltar um pouquinho com o Tomás, só para a gente fechar bem, para que as pessoas nos entendam. A gente está falando de Pacto pelas Cidades Justas, então eu queria que você deixasse um recado final sobre como as pessoas podem participar, se tem um site para participar, se é dando dinheiro, se é dando a contribuição intelectual, enfim, como é que se trata de um pacto, então é todo mundo junto, porque como você bem colocou, essa pandemia, ela expôs uma invisibilidade que quem sai nas ruas e vê as filas que tem nas caixas econômicas, quilométricas, ela mostrou, no meu entender, um pouco desta população que estava invisível e que de repente apareceu, porque quem vai atrás dos R$600 não é uma pessoa que está nas melhores das condições, né? Então mostrou a pandemia essa chaga e que essa necessidade de um pacto de toda a sociedade para a gente promover uma transformação bem radical. Então eu queria que você finalizasse explicando para a gente, Tomás, como é que a gente participa, seja empresa, pessoas, comunidade, enfim. Olha, exatamente, o projeto é aberto, nós acreditamos, quando a gente fala em modelo de governança compartilhada, ele tem um triunvirato fundamental, que é governo, sociedade civil e iniciativa privada trabalhando juntos. Eu acho que essa é uma premissa fundamental nossa, e a gente já conhece, e acha que se esses 3 atores não estiverem na mesa, também não tem transformação duradoura, e o pacto é aberto, exatamente, ele tem um modelo de governança, novos adeptos são sempre bem-vindos para contribuir. O que aqui nós não temos nosso pacto não é um pacto figurativo, é um pacto de engajamento e de transformação. Então temos agenda, tem trabalho, tem compromisso de dedicação e tem compromisso de performance. O nosso site é o cidadesjustas.org.br, tem um e-mail de contato, a pessoa se cadastra, a instituição se cadastra e a gente atende e vai fazendo aí as alocações nós estamos com uma frente em São Paulo. A ideia também, de novo, a Andrelissa mencionou isso, é criar uma metodologia e um aprendizado para que isso possa ser replicado e essa experiência possa ser levada para mais lugares no Brasil. Maíra, então vou passar para você para vender seu peixe agora no final, porque o Tomás falou que tem muito serviço, então se você quiser ajuda, aproveita que agora é a hora. Vamos ver se ela está com o áudio lá. Você está com o seu áudio bem? Pode falar. A Maíra acho que está sem o áudio, aconteceu algum problema. Então vou passar para a Andrelissa para as considerações finais. Andrelissa, eu estava ouvindo o Tomás
E eu estava pensando aqui, né, da importância de fazer uma amarração, talvez jurídica, para que esses projetos eles perpassem, né, várias gestões e possam dar prosseguimento, né? Mas, por favor, fique à vontade para suas considerações finais e também aproveita aí para fazer uma convocação para as pessoas que têm conexão com a sua área poder ajudar. Bom, agradeço muito a participação aqui hoje, né? Principalmente aqui com os meus colegas do Pacto, que é uma iniciativa que a isso que o Tomás falou, é aberta, né? Então a gente conta com quem quiser participar. Manda um recado bem especial, na verdade, para quem está nos territórios, né? Para que a gente, como morador de algum lugar da cidade, também se preocupe em estar participando de algum movimento coletivo, né? Porque todos nós somos potências individuais e a gente precisa aproveitar essas potências individuais em prol de um coletivo maior também. Então, quanto é importante a gente tentar se engajar em movimentos do bairro, até mesmo do condomínio, enfim, mas o quanto que é importante a gente pensar um pouco mais no coletivo, né? Porque quando a gente fala em cidade, a gente está falando de um coletivo, né? A gente não vive sozinho, mesmo que você estiver na sua casa, assim que você pisar na rua, você se depara, né, com outras pessoas. Então, quanto é importante a gente pensar na cidade, que a cidade não é só feita para mim, né? Ela é feita para mim e para todos que convivem. Então, é muito importante a gente estar aberto a esses movimentos de participação no nosso bairro. Se a gente tem como contribuir com algum outro bairro também, né, que é aquilo que eu falei dos saberes, né, é muito importante essa junção de saberes. Então, qual é o seu saber? Seu saber, com certeza, vai poder ajudar algum território, ou ajudar ao pacto. Então, é isso, assim, se vejam como potências e se juntem aí em movimentos coletivos, porque é muito importante a gente desenvolver esses movimentos na cidade. Pois é. Bom, a Maíra, acho que ela está sem áudio, não sei, está com áudio ainda? Não Pode sei. Falar. Vocês estão me ouvindo? Legal. A gente voltou. Para você e eu passo para o Tomás e a gente encerra. Fique à vontade. Legal. Bom, acho que para finalizar um pouco, voltando, trazendo também o que a Andrelissa falou, acho que foi muito boa essa fala e acho que convido, então, todos a primeiro entrar na plataforma do Pacto, né, conhecer um pouco. Tem a live do Pacto, do lançamento do Pacto, que acho que foi muito legal. Teve algumas das 20 entidades, né, do Pacto, com falas muito bacanas, que acho que dão ânimo mesmo, né, dão para o Pacto e esse desenvolvimento, essa articulação, né, da sociedade. E um convite mesmo para quem quisesse, né, se integrar. Acho que a gente, como o Tomás também falou, essa questão da governança, a gente está aberto a essas novas entidades que tiverem. Acho que vários conhecimentos colocados juntos, né, em prol de uma cidade justa, são sempre bem-vindos. E acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Tomás, e de toda essa conversa, por exemplo, na área da educação, né? Eu acho que como seria importante, principalmente em todos os locais, né? Mas por que não? O pessoal na escola tem um problema na praça, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Vamos um dia visitar a prefeitura, né? Participar, porque a juventude, eu acho que eles podem participar e eu acho que eles têm que participar, e é um dos caminhos, né? Eu acho que quem vive nas grandes cidades, a gente vive muito isolado, né? Muitos muros, muitos condomínios, como você falou, né? Às vezes a cidade no interior tem mais comunicação. Mas eu acho que a tecnologia e essas iniciativas, elas vão trazer uma cara nova e diferente e emergir das comunidades ações que possam, aí, como a gente trouxe, perpassar os governos e trazer soluções. Então, eu já falei demais, queria que você finalizasse aí falando um pouquinho mais do Pacto pela Cidade Juntas, para que a gente possa transformar principalmente as nossas metrópoles. Acho que é mais direcionado às metrópoles. Não, perfeito. Eu te agradeço muito a oportunidade e queria começar já dizendo o seguinte, quer dizer, que a imprensa é uma parte fundamental do pacto, né? Quer dizer, ela é esse instrumento fundamental, ou esse agente fundamental para que a gente exatamente consiga também juntos fazer e conseguir perpetuar esses projetos no tempo de forma sólida, de forma metódica e analítica. Quer dizer, acho que isso é extremamente importante. Então, a mídia para a gente é um parceiro fundamental, a gente está listado nesses agentes, né?
quando a gente fala aqui de iniciativa privada, é pensando muito na mídia também como esse agente que tem que estar, de fato, acompanhando e papel fundamental para que tenhamos, de fato, uma nação democrática, inclusiva, enfim, e realmente transformadora. Eu acho que a questão da escola que você pontuou, Jeremias, eu acho fundamental. A gente pode esquecer que nós estamos numa capital que nasceu a partir de uma escola, né? Não podemos esquecer que essa cidade toda deve a sua história a partir da construção de uma escola e que foi. E que no tempo esse papel da escola, ela repetiu o mesmo problema de que os condomínios moraram, do que os condomínios fizeram. Foi a escola construiu muros e ela passou a ser só um espaço de convívio quase condominial também. Eu acho muito importante esse ponto, que a escola tem um papel fundamental extramuros, né? E ela ser, de fato, um agente de capacitação, de indução e de preparação desses alunos como cidadãos engajados, conscientes e ativos na transformação das suas cidades. E como é que começa essa transformação? Ele começa exatamente nessa escala que a Andrelissa tão bem pontuou, na escala do bairro, na escala do lugar que eu moro. Como é que eu posso qualificar o lugar que eu moro? Como é que eu posso melhorar uma calçada? Como é que eu posso melhorar uma praça? Como é que eu posso limpar um córrego ou um rio? Quer dizer, então acho que isso é muito importante, essa noção de que as questões de território, elas são administradas de maneira quase atomizada. Você tem que mudar o local que você mora para depois você ir aumentando na escala. Então, na escala, nesse papel, ou seja, nesse circuito, a escola, sem dúvida, é um eixo fundamental, e ela tem, por essência, essa potência que tem que ser induzida, tem que ser estimulada, porque no tempo a escola virou mais um equipamento murado, que o aluno vai e volta, e ele não se relaciona com o território. Então, a construção dessa relação e a mudança da percepção, ela é fundamental. O que eu acho que é assim, mais importante aqui com a mensagem do pacto, e é o que une essas entidades, né, e outras que queiram aderir, assim, nós temos que definir qual vai ser a prioridade do nosso investimento público nas nossas cidades, né? Nós todos sabemos que o recurso é escasso, será ainda mais escasso com a crise que nós temos. Você ponderou muito bem, a pandemia expôs N problemas aqui, ou talvez exponenciou outros que já eram graves, né? Nós vamos ter um contexto muito complexo, e nós, como sociedade, temos que definir onde estão as prioridades desses investimentos. E para esse grupo aqui, não há dúvida, esses investimentos têm que estar prioritariamente concentrados nas regiões mais vulneráveis, nas regiões mais precarizadas, onde, de fato, a cidade ainda não chegou e moram nas condições que você várias vezes repetiu, sem saneamento, condições de moradias precárias, às vezes controle do território que não é exercido pelo Estado, por grupos paralelos, e principalmente sem geração de oportunidades. Eu acho que esse ponto é importante, porque um dos prefeitos de Medellín dizia muito bem: eu não vou resolver os problemas da desigualdade, mas eu vou procurar equalizar as oportunidades. E eu acho que esse aqui é o nome do jogo, e essa tem que ser uma agenda do país, uma agenda das cidades, mas principalmente uma agenda da sociedade. A gente tem que acabar com essa expectativa de que o poder público chegue e resolva. O poder público reage a demandas, e essa demanda tem que vir de uma consciência da sociedade que, de fato, nós temos que construir uma agenda de transformação, e é isso que o Pacto endereça de maneira muito concreta e proativa, pondo a mão na massa para transformar e ajudar o governo e a sociedade a produzir essas transformações. Tomás Alvim, editor cofundador do Arque Futuro, conversou com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Tomás. Eu que agradeço, e agradeço também minhas colegas. Um prazer grande estar com vocês aqui, e agradeço muito a oportunidade. É um prazer, e espero que a gente possa conversar mais vezes. Maíra Fernandes Silva, arquiteta, diretora de políticas públicas do Instituto de Arquitetos do Brasil, também obrigado pela sua participação, Maíra. Eu agradeço imensamente, cumprimento também a Andrelissa e o Tomás, e vamos para frente. E a Andrelissa Ruiz, que é comunicadora, e hoje ela é coordenadora de prática local da Fundação TID Setúbal. Procura ela aí nas redes sociais e dá serviço para ela. Obrigado, Andrelissa. Eu que agradeço muito a participação, né, de todos os meus colegas, e dizer que é sempre um prazer, né, conversar sobre participação, né, conversar sobre cidades mais justas, e saber que tem muito mais pessoas acreditando nisso também, né? Então, se a gente pensar, a gente tem muito mais pessoas acreditando nisso a somar do que indo contra, então tem tudo para dar certo.
Legal. Eu, pelo menos, estou junto com vocês. E olha, se você nos acompanhou até aqui, vai lá no cidadesjustas.org.br, acompanha lá. Se você é professor, dá esse tema aí para a turminha estudar e fazer uma programação sobre isso, que, olha, vale muito a pena. Obrigado pela presença de vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Mande as suas sugestões, a gente vai debatendo. Quer ver esse tema de novo? A gente traz de novo, porque tem muita coisa para falar sobre as cidades mais justas. Obrigado e até o próximo Ideias e Debates.